Bienvenidas Ana Margarida de la Universidad de Aveiro, Sara Ruiz Silva de la Universidad do Miño y Claudia Sousa Pereira de la Universidad de Évora. Bienvenidas y muchas gracias a los espectadores que siguen este Fiberlibro. Cuando queráis. Olá, buenas tardes. Começo por agradecer à organização, a Juan José Salado e à Glória Padura, que é a nossa anfitriã, como membros da organização do Fiberlibro, este convite que fizeram à Universidade de Évora para organizar esta tertúlia e assim participarmos neste evento ao qual eu desejo muito sucesso. Um primeiro evento que espero que esteja, de facto, um sucesso com muita neste novo normal. Agradeço muitíssimo às minhas convidadas, a professora Ana Margarida Ramos, que é professora catedrática da Universidade de Aveiro, e a professora Sara Reis da Silva, que também é professora e investigadora da Universidade do Minho, que somos caríssimas amigas e companheiras neste mundo da literatura, dos livros, os livros escritos, ilustrados, editados, para que cheguem às mãos dos meninos, meninas e dos jovens. Vamos tentar falar um português despacio, se conseguirmos não nos entusiasmarmos demasiado na tertúlia. Bom, o que nos pediram foi que falássemos de literatura infantil em Portugal a propósito do tema da feira, a leitura nos tempos do Covid. Então fiz a proposta que falássemos de livros portugueses desde o ponto de vista da sua diversidade, também de géneros e formatos, partindo do princípio de que a literatura infantil pode, e de facto faz isso, que é abordar todos os temas. E com isso a literatura infantil-juvenil, como a literatura em geral, pode ajudar a sociedade a ultrapassar múltiplos preconceitos, prejuízos, que ainda persistem em separar e discriminar pessoas, grupos, em função de formas diferentes de viver e de defender as suas opiniões e orientações. São como vacinas, as vacunas. Podem ser preventivas de mal-estar social. Mas, para começar, vamos falar a propósito das consequências individuais e coletivas que esta pandemia que vivemos tem provocado. Separação, isolamento, enfermidades, doenças e morte são o impacto e as realidades mais graves a que assistimos e com as quais as crianças convivem cotidianamente desde há pouco mais de um ano. Mas são também palavras que refletem e provocam emoções, despertam sentimentos e perguntas com respostas muito difíceis de dar. É muito difícil responder, contestar a um menino ou uma menina com a dura realidade da frágil condição humana que projeta uma sombra no futuro e nós não queríamos projetar uma sombra, nós queríamos projetar um arco-íris. Por outro lado, para além das restrições que tivemos com o encerramento das escolas, tivemos também regras de distância impostas por questões de higiene, de saúde, distância não só entre pessoas, mas também entre pessoas com objetos que, como os livros, costumavam circular entre as mãos. Tocavam-se, cheiravam-se, folheavam-se, partilhavam-se. E isso, de uma certa forma, está suspenso e nós não sabemos muito bem até quando. Portanto, nesta tertúlia, o repto foi falarmos destas questões. A primeira sobre como os temas difíceis, sobretudo o mais difícil de explicar, que é a morte, é tratado na literatura infantil e juvenil portuguesa. E a outra questão, a propósito das várias iniciativas que foram ganhando mais impulso, fosse para crianças ou para os próprios mediadores de leitura. E quando falo de mediadores de leitura, nestes incluem-se não só os professores, os maestros, mas também as famílias. E depois, no fim, retomaremos o princípio, ou seja, cada uma de nós poderá talvez falar um pouco sobre alguma sugestão onde se acentua a importância da literatura infantil como uma resposta estética na abordagem de temas difíceis.
e também outros que são polémicos, fraturantes, e de como esta abordagem, este tratamento serve o propósito da construção cidadã responsável e sustentável. Vamos começar primeiro pela Ana Margarida, depois a Sara e eu, e se tiverem questões a propósito dessa ronda, a primeira ronda, respondemos, contestaremos nesse momento. E depois logo fazemos uma segunda ronda, ao contrário, outra vez com questões, e depois uma ronda final. Começo então por perguntar às minhas companheiras como é que estes temas difíceis, sobretudo a morte, ganham corpo literário quando os leitores são ainda muito pequeninos, e que possa cada uma de vós poder falar e mostrar alguns exemplos de livros da literatura portuguesa. E passo a palavra então à Ana Margarida. Olá, boa tarde a todos e a todas, e muito obrigada, Cláudia, por este convite para me juntar a esta iniciativa, a esta feira do livro online, e para poder partilhar convosco este final de tarde. É uma pena que não possamos estar juntas fisicamente no espaço da feira. Há muito tempo que não estamos as três juntas fisicamente, mas temos estado muito em contacto via meios virtuais, não é? E isso também acho que é um resultado deste contexto que estamos a viver. Muito obrigada, Cláudia, pelo desafio. E eu vou tentar, enfim, do meu ponto de vista, responder um pouco ao repto sobre esta questão dos temas difíceis, que nós tendemos, acho eu, a associar muito à contemporaneidade, não é? Nós costumamos pensar que a literatura infantil contemporânea já abandonou, ou uma das características da literatura infantil contemporânea é justamente essa de ter já abandonado os tabus, e nós pensamos que hoje em dia é possível encontrar livros infantis, claro, em maior ou menor número, sobre praticamente todos os temas. Mas na realidade, quando pensamos um bocadinho na gênese da própria literatura infantil e remontamos, por exemplo, ao universo da tradição oral, vemos como esses temas lá estavam já todos, não é? E como o tema da morte, por exemplo, era um tema absolutamente central, até era um motivo obrigatório, como sabemos, quase dos contos tradicionais: a morte, a perda, a ausência, a falta, de que fala o Vladimir próprio numa das suas funções, para que a história se desenrolasse. E depois parece que esses temas mais duros, mais difíceis, ficaram um bocadinho mais camuflados, mais ocultos durante algum tempo, e na contemporaneidade de facto retomaram ou regressaram com alguma força. E o tema da morte é possivelmente um deles, não é? Quando nós pensamos nos textos da literatura tradicional oral e pensamos em textos como a Comadre Morte, não é? Ou a Comadre Miséria, por exemplo, que é um texto belíssimo sobre exatamente a ideia da necessidade da morte. E da urgência da morte. Aliás, um texto, por exemplo, que podemos ver até como estando na gênese do romance de Saramago, como as intermitências da morte também, não é? É exatamente o mesmo motivo que está a ser tratado. Mas dizia eu então que quando nós pensamos na literatura infantil contemporânea e vamos à procura do tratamento deste tema, o que vamos descobrindo, se calhar, é a sua presença mais daquilo que eu posso, enfim, dizer e saber, de acordo com as leituras que tenho feito. Obviamente tudo isto é alvo de discussão e de debate, mas podemos ver que ele tem uma maior assiduidade na literatura, que eu diria juvenil sim, para adolescentes e jovens, e menor na literatura infantil, não é?
obviamente com algumas exceções, e no caso português, eu acho que depois até seria interessante falarmos de um caso de um autor específico que está sempre a tratar o tema da morte, que é o Álvaro Magalhães, ao qual podemos depois voltar. Mas eu diria como primeira nota essa, não é? De que este tema é mais, ou está mais presente na literatura para adolescentes e jovens do que na literatura infantil. E também tem, digamos assim, recriações diferentes nestes dois subsistemas. É mais fácil encontrar na literatura infantil, por exemplo, perdas associadas ou mortes associadas a animais, enquanto na literatura juvenil nós vamos já encontrar a perda de figuras humanas de referência, às vezes na vida dos protagonistas dos romances, como é o caso, por exemplo, da figura do avô ou da figura da avó, ou eventualmente figuras ou perdas de crianças. Também há alguns exemplos. Eu não sei se devo começar já a desvelar, Parece-me que sim. Os exemplos, mas enfim, o que é que eu trouxe? Trouxe para mostrar, já há pouco falei do Álvaro Magalhães, e trouxe apenas um dos romances juvenis do Álvaro Magalhães, que é este, O Rapaz dos Sapatos Prateados, e que é um romance muito interessante, é quase um romance no universo do realismo mágico, não é propriamente um romance maravilhoso, porque ele parece passar-se num universo, enfim, factual, empírico, mas depois tem umas derivas um pouco mais fantasiosas, e por isso talvez realismo mágico não seja completamente desadequado, mas o tema da morte está aqui muito presente, e até de vários tipos de morte, não só a morte do avô, mas também uma tentativa de suicídio de um vizinho que até ganha uns contornos, enfim, algo humorísticos, e a propósito da referência ou da relevância do tema da morte em Álvaro Magalhães, ela é muito entendida como, enfim, o outro lado da vida. No fim de contas é esta a ideia. É impossível falar da vida sem falar da morte. E ela faz parte, ou como é impossível para ele também falar do amor sem falar da morte, não é? E a morte está de facto muito presente, e é um tema muito relevante, não uma morte para tratar, por exemplo, como outros autores, da questão da perda ou da ausência, mas a morte como exatamente um momento da existência que, como tal, nos deve fazer viver a vida com mais intensidade, ou seja, quando nós tomamos consciência de que não somos eternos, não é? Isso obriga-nos a viver o dia a dia de outra forma. E pronto, e este é um livro que eu, enfim, do qual eu gosto muito, e que eu acho que merecia ser aqui referido. Às vezes a morte pode surgir como um elemento-chave na narrativa, na medida em que ela significa, no fim de contas, essa perda que obriga o herói adolescente a crescer, ou enfrentar um bocadinho aquilo que são os dilemas existenciais, não é? Um dos dilemas existenciais, e ele é colocado perante uma realidade que até então não conhecia. Isso acontece em vários livros, eu acho que também vais falar de um bastante relevante, mas eu trouxe, por exemplo, um livro mais ou menos recente do David Machado, em que o protagonista é justamente por causa da perda do pai e da morte do pai, que o protagonista, sentindo-se simultaneamente culpado e cheio de remorsos e incapaz de expiar essa culpa que ele sente pelo desaparecimento do pai, é isso que vai dar então início a uma e que vai salvá-lo, não é? E que vai salvá-lo no seu percurso. Sim, ele vai ter que fazer um percurso que é uma espécie de um percurso de redenção, não é? Ele vai ter que se perdoar a si próprio
por aquilo que fez. Não queria fazer muitos spoilers, mas vai ter que se perdoar a si próprio para depois pedir o perdão em relação àqueles que o rodeiam. E neste caso a morte tem esse impacto, não é, na própria narrativa. Aliás, essa questão da culpa, por exemplo, e do remorso é outro elemento muito relevante, por exemplo, num livro como este, do Afonso Cruz, Os Livros que Devoraram Meu Pai. Aqui vamos ter outro tipo de morte, e já não é a morte de um familiar, é de um amigo, e ela não vai ser o ponto de partida, ela vai ser o ponto de chegada, no fim de contas, da história. E esta história é, mais uma vez, uma história de remorso e de tentativa de redenção, o que é um elemento muito, muito interessante e muito curioso. Eu tinha só aqui, não sei, mais dois, não sei se depois, dependendo daquilo que vocês tiverem, não queria monopolizar aqui a conversa. Mas podes avançar, depois da Sara, se calhar. As minhas seleções eu acho que não são coincidentes com as tuas. Mas... Não, pronto, estamos muito bem. Estamos muito bem sintonizadas. Então, eu não sei se tu não tinhas este, Sara. Não vou falar. Por acaso estava-me aqui a lembrar desse livro em concreto, mas pronto, não tenho aqui. Então, eu também gostava de falar do Irmão Lobo, não é? Da Carla Maia de Almeida, onde mais uma vez a morte e a perda está presente, e neste caso nós nunca chegamos a saber exatamente se esta morte foi um acidente ou se foi um suicídio, e é a morte do pai da narradora, mas esse episódio é tão relevante que a personagem, vários anos depois, na adolescência, e ele ocorreu durante a sua infância, e ela tem necessidade de voltar a esse episódio na sua adolescência. Naturalmente, não é? De uma forma natural, não é? É uma heroína do dia-a-dia, do cotidiano, de quem perde. Exatamente, exatamente. E é essa, de facto, a morte do pai acontece quando ela tem 8 anos, mas parece que a compreensão desse fenómeno só se dá, efetivamente, quando ela já tem 15, não é? É como, nós ficamos com a sensação quase que ela perde o pai 2 vezes, e não apenas uma, e o livro é muito interessante porque nós vemos exatamente como é que é perder o pai do ponto de vista de uma criança ou de uma adolescente. Enfim, este livro tem tradução para algumas línguas, incluindo, eu acho que a língua espanhola, mas não está, acho, editada em Espanha, mas na América Latina, em alguns países da América Latina, e eu acho que era um livro, enfim, até pelas similitudes do contexto português e espanhol, podia fazer muito sentido ser traduzido ou lido em Espanha. No âmbito da literatura juvenil, depois tem ali um que acho que não tínhamos conversado, podemos voltar a ele mais tarde se for o caso. Trouxe um livro também premiado, do Prémio Branquinho da Fonseca Expresso Gulbenkian, que é uma obra de estreia da Inês Barata Raposo, Coisas que Acontecem, enfim, que é um livro que eu acho que tem muitas potencialidades e revela aqui já uma voz narrativa com alguma qualidade e em crescimento, e neste caso agrada-me particularmente que o tema da morte venha associado a um outro tema, que é o tema da saúde mental e do equilíbrio emocional, não é? E até da terapia. A personagem vai ter que fazer terapia, enfim, porque quando perde a avó tem um episódio violento e autoagride-se, e esse também me parece um tema, por exemplo, quase ausente da literatura juvenil portuguesa, com exceção do livro do norte-americano naturalizado português Richard Zimler, o Ilha Teresa, que também é um livro exatamente sobre esta questão da saúde mental. Não é muito tratado, não é? E o meu objetivo ao trazer estes livros diferentes foi justamente ver como o mesmo tema, digamos, ou melhor, o mesmo motivo literário que é a morte,
pode ser declinado literariamente de formas muito diversas, não é? E para tratar depois também temas diferentes. De uma publicação de autor, do Marco Taylor, ele tem um dos livrinhos que era O Homem que Carregava Pedras, que é também sobre a questão da depressão. E é também muito interessante, um livrinho muito pequenino, e é muito interessante por causa da temática, precisamente. Muito figurada, não é? Parece quase como alegórica, mas nós percebemos que é alguém que carrega pedras consigo, alguém que ouve, é um ouvinte dos problemas e assume esses problemas e fica doente com os problemas do mundo. E depois há um médico que tenta curá-lo e não consegue, há um padre que tenta convertê-lo e não consegue, e há uma criança que fala com ele, um rapaz que fala com ele. E nós percebemos que depois que aquelas pedras vão caindo, ele carrega-as com ela, e é uma história muito interessante também no fundo, sobre a depressão e sobre esse assunto das doenças mentais. Então, eu agora ocorreu-me um outro e já podemos aqui pensar num desafio para escrevermos um texto sobre esta questão. Temática, acho que sim. As três. E assumimos assim o compromisso público. Aqui na Raia assinamos um tratado. Exatamente, que é a Rainha do Norte, aquela recriação, não é, da Joana Estrela, publicada pela editora Planeta Tangerina, que eu acho que está muito interessante, não é, da forma como ela pega numa história, numa lenda tradicional e a transporta para a atualidade, não é? E recria depois, sem perder o cunho tradicional, aproveita para tratar o tema da depressão. E pronto, eu acho que é um tema se calhar até mais tabu, ou pelo menos mais ausente do que o próprio tema da morte. Sara. Olá, boa tarde. Obrigada, Cláudia, por este desafio. Obrigada à organização desta feira, obrigada à Ana Margarida também. É sempre um gosto poder estar convosco e como disse a Ana Margarida, estamos tão poucas vezes juntas nos últimos tempos que estes encontros são sempre um conforto muito grande e uma revitalização de uma série de aspectos não só intelectuais, mas também afetivos. E eu queria pegar numa série de aspectos que a Ana Margarida foi aqui referindo e que foi aqui levantando e que eu acho que são aspectos muito originais e muito na ordem do dia. Um deles é precisamente este último, a questão da depressão, do mal-estar, da ansiedade, do desconforto, mas que tem como origem ou que é resultante de uma situação de perda, de uma situação traumatizante. E, por exemplo, Os Olhos da Ana Marta, que é considerado um dos clássicos da nossa literatura juvenil, publicado em 1990 pela editorial Caminho, e é da autoria da Alice Vieira, uma das nossas escritoras mais consagradas. Um dos grandes nomes e muito, muito traduzida também. E neste romance juvenil, nós temos precisamente esta circunstância da morte, da perda brutal, digamos assim, num acidente de viação de uma das filhas, portanto, de Ana Marta, não é? E depois temos o surgimento e a vida, a vivência de uma outra filha, Marta, que não sabe que teve uma irmã e, portanto, e não percebe porque é que a mãe, porque é que Flávia atua como se não estivesse com os pezinhos na terra, não é? Como se não estivesse no mundo. E, portanto, há aqui uma série de desequilíbrios a vários níveis neste romance juvenil. É muito a reação da criança às reações dos adultos à morte. É muito... E o desconhecimento, a própria incompreensão, mas também desconhecimento total. E depois o que se observa nesta narrativa é uma habilidade no relato, não é? Por parte da Alice Vieira, que eu acho que faz deste livro um verdadeiro exemplo do crossover literature, da literatura de recepção dual, não é? Porque há aqui uma mestria, enfim, eu confesso que sou fã total e absoluta deste eu acho uma obra-prima da Alice Vieira. Sim. Eu também acho, se não o melhor, um dos melhores romances juvenis da Alice Vieira, e são cerca de 30 romances juvenis,
publicados pela Alice Vieira. Depois uma outra linha, um outro véu que a Ana Margarida aqui levantou, que se prende com a poesia. É muito interessante a questão da temática da morte, poetizada por Álvaro Magalhães, e em coletâneas muito diferentes, e sempre nessa linha do outro lado da vida é a morte, não é? Portanto, um certo posicionamento face também ao oculto, àquilo que é... e associada ao amor também, não é? Eu só tenho aqui 2 exemplos, por exemplo, do Reino Perdido, desta antologia, desta coletânea, a Gata Branca, e aliás os felinos são também um aspecto, são também um elemento, uma figura dominante, mas aqui esta gata não tem 7 vidas, não é? É uma gata que era omnipresente e que agora é uma semente adormecida no quintal, não é? E depois a morte associada ao amor, nesta coletânea também, sobre a qual a Ana Margarida já escreveu, não é? Há pouco tempo. Ainda está por publicar. Ainda está por publicar, e um poema não é para compreender, um poema que abre precisamente com os versos: a morte é misteriosa antes e depois de ser fria, triste, dolorosa, porque se morre e depois, não é? O questionamento, que é um questionamento de índole existencialista. Em toda a poesia do Álvaro Magalhães há este veio criativo também, mas veio sensível. Mas eu acho que não podemos deixar de falar aqui também numa grande poetisa, uma grande escritora, cujo centenário do nascimento se comemora precisamente este ano, a Matilde Rosa Araújo. E a Matilde Rosa Araújo é uma autora também absolutamente incontornável e fundamental da literatura portuguesa para os mais novos. Temos apenas como exemplo aqui na poesia As Fadas Verdes, uma obra poética onde é possível encontrar várias alusões, várias figurações metafóricas, simbólicas à morte. Por exemplo, também, à semelhança do que acontece com Álvaro Magalhães, associada ao amor, não é? A morte, o amor trágico, poetizada a partir da referência, também como tu disseste, Ana Margarida, ou da mobilização da figura animal. Não é? Porque de facto os animais na literatura para a infância também são convocados para este tipo de ficcionalização. Queria aqui avançar com um aspecto que eu acho que também é importante, é que para além dessa diversidade do ponto de vista modal ou genológico, essa diversidade à qual tu aludiste, Cláudia, porque sim, na verdade nós encontramos a morte materializada em narrativas juvenis, em contos e em contos em formato de álbum, por exemplo. Este é um exemplar que comprova precisamente isso, para onde vamos quando desaparecemos. Quando desaparecemos, da Isabel Munhoz Martins e da Madalena Matoso, mas também encontramos a morte, por exemplo, no texto dramático. Portanto, para além dessa diversidade modal ou genológica, eu acho que também há uma diversidade do ponto de vista da própria, enfim, do tipo de recriação, que ora é mais simbólica, mais metafórica, mais alegórica, ora é mais, como é que eu vou explicar isto? Mais dura, mais... como acontece, por exemplo, em algumas destas narrativas contemporâneas, mas não apenas, porque, por exemplo, se nós pegarmos em autoras dos finais da década de 70, como a Maria Cecília Correia, a morte, a própria deficiência ou a discapacidade, chamemos-lhe assim, são já tratados nos livros da Maria Cecília Correia. Ela é naturalmente, ela não é a regra, ela é a exceção na época, mas isso também é possível encontrar e é possível ler. Também só tocar aqui num aspecto que me parece importante, é o facto de Deixa-me só interromper-te, não te esqueças do que vais a dizer. Provavelmente toda a gente se lembra da Heidi, da Joana Spiri. Sim. Que tem a Clara, que é uma menina frágil. Esse é um clássico, não é? Suíço, que toda a gente conhece. Está aqui atrás de mim. E que mostra tão bem como o que é a orfandade, o que é a diferença de classes sociais, o que é o confronto com
com o novo vindo do triste e, como disse, faz alegria, não é? Enfim, naquelas belíssimas paisagens suíças, dá muito que pensar, não é? Nessa ligação de como a vida é para continuar, não é? Mesmo para não, aí não há expiação nenhuma, mas há um recuperar de algo que se perdeu e que é uma felicidade que nós naturalmente atribuímos às crianças, não é? Ou como direito da criança. E isso é muito interessante. Mas siga. Desculpa, Sara. Não, ainda bem que deixaste este apontamento. Mas eu estava a dizer que essa questão do tratamento mais cru, se podemos chamar assim, não é? Esse tratamento mais cru da morte, do tópico da morte, como disse Ana Margarida, era comum na literatura tradicional oral, ou é comum na narrativa tradicional, e continua a ser comum em algumas reescritas, em algumas retextualizações desse acervo tradicional, não é? Desse património literário da tradição oral. Por exemplo, novamente a Alice Vieira, eu trouxe aqui mais um livro da Alice Vieira, Os Contos de Grimm para Meninos Valentes, é? Portanto, este regresso aos contos dos alemães, dos irmãos Grimm. De facto, aqui a morte é uma dominante, não é? Portanto, é uma das isotopias mais acentuadas. O último conto, por exemplo, Onde Estão os Tolos deste Mundo, termina precisamente com esta afirmação. No entanto, quem me contou a história garante que muitos anos depois, quando a morte andou incógnita pela terra, levando consigo velhos e novos, deixou a mulher, mais o filho e o criado João às portas do céu, e o negociante de gado e o lavrador às portas do inferno. Porque a morte, disse também quem me contou a história, nunca é tola nem se deixa enganar. Não é? Portanto, e termina assim precisamente esta narrativa reescrita pela Alice Vieira. Bom, este é um tema que, apesar de não ser, eu acho que não é, vocês se não concordarem, por favor, contrariem o que eu vou dizer, apesar de não ser assíduo na nossa literatura, porque, por exemplo, essa questão de tratar a perda de um avô na narrativa infantil, isso não é recorrente, não é assíduo. Não temos muitos livros em que se trata essa questão, ou a perda de um pai, a perda de uma mãe na literatura para os mais novos. Temos sim na literatura juvenil, isso sim, não é? Mas no caso da literatura traduzida, enfim, na literatura traduzida sim, temos vários exemplos e bons exemplos dessa tematização. Não sei se me estou a estender, Cláudia, por favor, manda-me falar. Estamos bem. Estamos? Ok, pronto. Queres passar? Sim, se calhar então pegava eu na deixa e partilhava convosco a Manta, da Isabel Munhoz Martins. Enfim, é um livro que eu tomo sempre como referência, como o tratamento destes temas difíceis, de uma forma, partindo de uma outra perspectiva, que é a perspectiva do não se perder a memória dos que partiram. Este livro depois tem outras particularidades também, que é o tornar meio de leitura algo que não seja um livro, dentro de um livro, que é a manta, não é? É a manta feita de retalhos de tecidos, de roupas ou de sacos ou de cortinas, que a avó contava como é que tinham ido, o que é que tinha acontecido, ou de quem eram essas roupas, e portanto, quando dormia com os netos todos numa cama grande, onde cabiam não sei quantos netos e um gato e um cão, ou um cão pelo menos, e está aqui, quando dormiam todos juntos, a avó contava uma história a propósito de cada quadradinho da manta. O que depois, aliás, é muito interessante porque o próprio livro diz que é uma história aos quadradinhos, ou seja, anuncia-se como um cómic, que não é, porque os quadradinhos são de tecido e não é a história que é em quadradinhos, ou por outra, é a história da avó e a história das pessoas que viveram com a avó, que também está ali. E que transforma a manta numa espécie de objeto de substituição. Não é? E é muito interessante porque eu vou só dizer-vos como começa e como acaba, porque o interessante são as próprias pequenas histórias que
cada quadradinho de tecido tem, e contadas quase como se fossem em lenga-lengas, porque a avó diz sempre, não, isso não tem nada para contar. Isso foi quando? Mas muito pequeno, textos muito curtos, num livro claramente para os mais novos, mas que não é só para os mais novos, porque nós não podemos deixar de nos deliciar, porque começa assim: a minha avó tinha 2 palácios, 3 quadros de pintores famosos, terras grandes e pequenas e algumas joias de rainha. Mas não foi por nenhuma destas coisas que as minhas tias quase se zangaram quando a minha avó morreu. E pronto, e ficamos a saber que foi por causa da manta. Claro que tudo se resolve, e elas combinam que a manta passe uns tempos em casa de cada uma delas. E no fim acaba assim: já agora, o quadradinho do meu pijama também tem uma história. Foi a minha tia que me o ofereceu há uns anos porque o achou parecido com um pijama antigo da avó. Procurei-o na manta e ele lá estava. Realmente é quase igual ao meu. Eu e a minha avó, as duas, dormindo lado a lado, até os tecidos se gastarem e novas histórias chegarem a esta manta. Portanto, esta ideia de herança afetiva e de objeto de substituição é muito, muito enternecedor, e mostra esse lado da morte, como da vida, da morte, e da morte como a inevitabilidade com a qual nós vamos ter que aprender a viver. E essa é a morte natural. O que também queria falar, porque falámos muito de vários géneros. Na banda desenhada, acabado, enfim, relativamente recente, temos esta Totinega, do André Oliveira e do Bernardo Mager, que é um livro de banda desenhada, onde a morte acontece aos mais novos. Enfim, é um livro muito misterioso, muito difícil de ler, é preciso chegar ao fim e voltar outra vez atrás. Enfim, é um livro que requer aprendizagem ao longo da leitura, situado num pueblo, uma aldeia, onde só há 2 crianças e o resto são todos velhos, e é muito, muito curiosa esta maneira de lidar com a morte e também com problemas mentais. A mãe do protagonista também tem mãe adotiva, ficamos a saber, portanto há essa questão da adoção. Há uma série de desgraças, e é quase um romance negro em banda desenhada, e muito curioso. Eu presumo que de gosto, que seja de gosto para leitores mais jovens. E o que tu anunciavas, Ana Margarida, era o Supergigante, não é? Da Ana Pessoa, que é outra das... Eu já tenho dificuldade em dizer qual é que é a obra-prima da Ana Pessoa, porque eu gosto tanto da Ana Pessoa do que ela escreve, que tenho às vezes dificuldade em dizer qual é que gosto mais. Supergigante liga também, como vocês tinham dito, a questão do amor e da morte, não é? No mesmo dia em que o protagonista recebe a notícia da morte do avô, é também o dia em que dá o primeiro beijo à rapariga por quem está apaixonado. E como a Ana Pessoa faz em muitos, em alguns textos, ou é possível ler nos seus textos, há imensos cruzamentos com outras áreas de saber, que não só da emoção e da vivência do ser humano. E, portanto, ela aqui pega nas questões da astrofísica, e esta supergigante, que são as estrelas supergigantes, as da velocidade das explosões, e estes 3 dias, são 3 dias da vida deste protagonista, são de facto uma explosão de sentimentos, e que ao mesmo tempo acompanham o sentimento que é crescer, não é? E, portanto, crescer é também lidar com a perda dos outros, dos mais velhos. Enfim, esta é a morte, é a ordem natural, e as recordações, e também aquela sensação de que não se disse tudo, nem se fez tudo com o avô,
partiu. Portanto, a ideia de que há um relógio, a questão do tempo, também da teoria da relatividade, tudo aqui está muito, muito tratado de maneira subliminar. Aparece como o relógio que ele não tinha, que era uma herança só para ele e que ele não tinha dado muita importância e que, enfim, ele agora não sabia como é que havia de dizer que o avô lhe tinha dado o relógio a ele, que ele era o herdeiro daquele relógio, porque ele não lhe tinha ligado nenhuma e não ficou escrito em nenhum testamento, não é? E, portanto, só essa contagem do tempo, e porque a morte também tem a ver com o tempo, não é? É muito, muito interessante esta corrida, uma corrida imaginada, mesmo sonhada, não é? Ele sonha aflito, e que também representa, no fundo, essa passagem rápida do tempo, que tem tudo a ver com a adolescência e tudo a ver com o nosso final, que é a nossa meta, que é a da morte mesmo. Cláudia, não te esqueças do que vais dizer, mas se calhar faz algum sentido mostrares aí esse aspecto mais icónico, mais visual, porque representa a passagem do tempo também, Sim. o movimento, não é? Movimento, Talvez, sim. Por isso acho também falei é muito curioso, não é? Quase um flipbook. É um flipbook, É um não é? flipbook, não é? Ou seja, no canto inferior direito de cada página está desenhada uma figura que corre, uma figura masculina que corre. Que é o próprio, Que é o próprio protagonista. narrador, não é? Que é o próprio narrador. Narrador, protagonista, e portanto o que vai acontecer é que se nós fizermos, como num flipbook, fizermos assim, ele vai ter movimento. Não é? É muito curioso, narrativa juvenil, não é? É muito curioso. Narrativa juvenil, sim. Depois tem as ilustrações do Bernardo Carvalho e tem que também tem a sua voz própria, não é? O seu traço próprio e até as próprias. Enfim, depois há a referência à coleção também é a Dois Passos e o Salto, e este não é o primeiro romance da Ana Pessoa nesta coleção, mas é nesta coleção que ela, no meio do texto, diz Dois Passos e um Salto, ou seja, ela usa o nome da coleção onde vai publicar. Isto é interessante para os livreiros, estamos numa feira do livro, não é? E é do Planeta Tangerina. Ela usa essa expressão que dá nome à coleção para falar enfim, do que está a acontecer enquanto o avô está a morrer. Ele está com os amigos a saltar para o mar, e como eles saltam para o mar, num concurso de saltos, é 2 passos e um salto. Não é? E é muito interessante, e depois pega na questão da explosão do supergigante. Não é? É de facto um cuidado extremo com o objeto do livro em si. Não queria passar, se calhar, à próxima ronda em que vamos falar das múltiplas atividades que foram acontecendo durante a pandemia, assim também à distância, como nós estamos a fazer agora, sem voltar a pegar no que vocês pegaram sobre começar, como a Ana Margarida começou e tu também, Sara, depois acabaste por falar, na questão dos textos tradicionais e que eu me dei conta, quer dizer, que nós temos vindo a perder, os textos tradicionais encurtam-se, modificam-se, mas há particularmente, um texto tradicional que as crianças gostam muito trabalhado em jardim, escola, na educação pré-escolar, porque se fazem múltiplas dramatizações à volta do texto, que é a história da carochinha. Toda a gente sabe a história da carochinha. A mim ainda me espanta como, e se calhar cada vez mais vamos encontrando gente que só se lembra da história da carochinha, ou que fica da história da carochinha. São duas qualidades, ou duas características dos dois protagonistas, a carochinha e o João Ratão, que são características não propriamente muito abonatórias, muito positivas, que é a vaidade da carochinha, não é? Que quer escolher, e o glutão, o guloso, que é o João Ratão, que vai provocar a sua morte. Cláudia, eu acho que nós devíamos tentar traduzir, porque ela em Espanha não é com um rato. Não, pois não, sim, mas
Não, eu agora não me estou a lembrar, mas tenho a ideia de que... Raton Pérez, não? Não, Pérez, porque não? porque eu acho que não é com o rato, porque inclusivamente há uma edição da Calandraca em que ela é Verdade. ilustrada com os sinos, Sim. para não serem animais, mas eu só pesquisando, eu acho que eu quando li a versão espanhola, apercebi-me Que era a história da carochinha, mas... que era a história, eu não sei, já não sei se não é ou se não é uma carocha, é uma ratinha, não é ratinha, la ratita presumida. Presumida. La ratita presumida, Ratita talvez seja. presumida. Não sei, vou pesquisar aqui no instante enquanto falas, mas só para no as Brasil pessoas... no Brasil sei que é a história da carochinha também. Pronto. E esta personagem que é pobrezinha, encontra uma moeda e que pode comprar fitas e laços, pode ficar vaidosa para encontrar um marido, e o marido, enfim, no dia da boda, vai espreitar o que está dentro do caldeirão e cai e morre. Morre cozido e assado. Cozido e assado no caldeirão. É E a história... la ratita presumida. La ratita presumida. E nós não sei porque em português mudámos para uma carocha, que não faz sentido nenhum, é um estranho casamento porque interespécies. Isto é que corre tão mal. mas é muito interessante A perceber versão que... original é tremenda. Exato. E raramente as pessoas dão-se por consoladas que o guloso tenha morrido e ela tenha ficado viuvinha, e por isso às vezes eu acho que as pessoas, quando em português nós dizemos isso são histórias da carochinha, como se fosse alguma coisa sem importância. Ora, a versão completa que o António Torrado conta nesta coleção de histórias tradicionais portuguesas contadas de novo, e que é a versão mais antiga, digamos, talvez mais próxima de um modelo alfa, não é? De uma primeira versão. É da matriz do Adolfo Coelho, não é, Cláudia? Exatamente. Porque vai à tripeça, vai aos pastelos, exatamente. vai à porta, o que acontece é que depois de morrer o João Ratão, a história continua assim: carochinha em altos gritos, tudo à roda atordoou, conduída uma tripeça, logo ali se desmanchou. Logo ali se desmanchou, logo ali se desmanchava, e uma porta perguntou que desgraça se passava. Mal soube do sucedido, a porta deu o alarme. Se morreu o João Ratão, fico a abrir-me e a fechar-me. Mal soube do sucedido, o fecho deu o alarme. E depois há toda uma lenga-lenga, continua em que a porta fica, o fecho fica a desmanchar-se, o pinheiro fica a arrancar-se, a pomba fica a depenar-se, a fonte fica a secar-se, e depois a rainha veio à fonte e viu a fonte sequinha, de luto pelo João Ratão e com dó da viuvinha. A rainha mal tal soube, logo ali se condoeu e disse para quem a ouviu: choram todos, choro eu. E pronto, e acaba por ser, o rei chega e abdica. Ora, isto de facto é uma lição de luto, de como se faz o luto. O luto só se faz com o passar do tempo, e é por isso que nós temos tudo, e com a solidariedade dos outros, não é? Com os amigos que estão com nós. Esta é uma história muito séria. E é tão séria que o António Torrado, com a sua magnífica pena, quando a começa, neste reconto, parte desse princípio de que o ouvinte, não é? Porque esta história está escrita de uma maneira que é perfeita para se ouvir, ele começa precisamente a fazer apelo ao que o leitor, ouvinte, já sabe da história. Começa com a história que vou contar, já muita gente a contou, as rimas que vou rimar, já muita gente a rimou. E depois diz que a história que vou contar é a história de luto e dor. Em história assim similar, muito sofre o contador. Portanto, enfim, muito a chamar a empatia, não é? No fundo, e é muito interessante, e a páginas tantas também acaba por dizer: chegados aqui, também é uma expressão muito da tradição popular portuguesa, chegados aqui paramos, atalhamos, suspendemos.
a história tem tantos anos e nós ainda a tememos. Não é? É muito, muito, muito interessante, porque parte também dessa outra função deste género de textos, que é poderem ser contados uma e outra vez, numa espécie de consolo que a criança pede para ouvir. E, portanto, não sei se querem dizer mais alguma coisa antes, mas então eu passava já para outra fase, que é o que as crianças pedem para ouvir e o que é que nós, enfim, fizemos desde há um ano, com ou sem crianças, e temos assistido, enfim, nós próprias, nós as três e mais um grupo o grupo de investigadores também nos vimos logo em abril confrontados com a distância e fizemos o quinto dos nossos encontros habituais, dos nossos seminários habituais sobre o livro-objeto, pela primeira vez à distância. Era para ter sido na Universidade de Évora e não foi, não podíamos deslocar-nos, e portanto fizemos seminários, as aulas, tudo isto, enfim, quem assiste a esta tertúlia percebe, mas houve também muitas outras iniciativas que foram começando a acontecer para que se percebesse que os livros podiam saltar também para os ecrãs e não deixando estar os livros presentes. Ana Margarida, queres dizer alguma coisa sobre essa experiência? Era a Sara agora. Pois a Sara tem uma experiência recente que se calhar vai contar, que nós estávamos no outro dia a dizer, de atividades com crianças, não sei se queres falar disso. A Ana Margarida sei que também fez o seu primeiro direto no Instagram, pouco tempo também de todos recolhermos, e onde tivemos direito a estar com 4 magníficos autores, ilustradores. Estivemos com a Ana Pessoa, com a Catarina Sobral, com o David Machado e com o André Letria, num só live do Instagram. Mas estreia mundial. Foi uma estreia mundial, enfim, agora já todos lidamos com estas plataformas, mas na altura era muito, muito difícil. Sara, tu tiveste agora uma experiência nas tuas aulas, porque mostraste casos de atividades que se fizeram com crianças e livros. Sim, ainda não mostrei e ainda não discutimos em grande grupo, portanto, numa disciplina didática da literatura para a educação básica, aquilo que eu pesquisei e que encontrei por aí fora nesse YouTube e em certos canais de TV, de algumas editoras, inclusivamente. Mas aquilo que eu aliás, já o ano passado, por esta altura, também fiz esse exercício e encontrei também manifestações, expressões absolutamente surpreendentes. O que é que eu percebi? É que há movimentos e gestos muito diferentes, muito distintos. Há, por exemplo, no caso dos contadores de histórias, há contadores de histórias que se percebe que são amadores, mas que têm um equilíbrio e um bom senso no próprio gesto de contar uma história, sem excesso de teatralização, sem adereços, alguns deles, vou utilizar aqui um adjetivo, mas estapafúrdios, absolutamente estapafúrdios, como acontece noutros casos, e portanto percebe-se que são pessoas que não têm grande formação, mas que respeitam o livro, respeitam o texto e leem o texto ou, claro, leem em voz alta e não se aventuram em grandes voos de contar histórias com grandes mediadores cinético-dramáticos, alguns deles de gosto muito discutível, nada disso, não é? Aqui, o exercício que eu fiz e que propus às minhas alunas, vou aqui ser muito direta, é procurar quem contou o Coelhinho Branco, esse texto da tradição oral portuguesa, também muito, muito difundido e muito reescrito, muito reilustrado. E, portanto, encontramos várias situações, contadores muito diferentes, por exemplo, em contexto de biblioteca municipal e pública, alguém que conta o Coelhinho Branco na sua sala e enfim, com animais de estimação à volta, e também vi o Coelhinho Branco com adereços, ser contado com adereços um pouco... Como é que eu vou adjetivar aquela situação?
enfim, eu acho um pouco desadequados e pouco respeitosos para a condição infantil, chamemos-lhe assim. Essa é uma ideia que eu acho que devia ficar aqui, que eu acho que devíamos transmitir. Por um lado, a questão da seleção textual, não é? Nem todas as narrativas são propícias a ser contadas ou lidas em voz alta. É importante que isso seja aqui dito, não é? A questão da seleção. Para além disso, também a questão da própria técnica de leitura ou técnica de, vou utilizar aqui o termo brasileiro, de contação, não é? Da narrativa. E isto implica a gestualidade, o tom de voz, a entoação, os próprios mediadores cinético-dramáticos, mas também uma outra coisa que eu acho muito importante, que é a questão do respeito pelos próprios direitos de autor, e ainda ontem falávamos nisso, Cláudia, que houve de facto problemas, não é? A esse nível. Os textos e os livros têm autoria, estão editados e, portanto, não caíram em domínio público, não é? Porque para isso é preciso passarem 70 anos após o óbito, o desaparecimento do autor. Eu acho que foi muito meritório, foram muito meritórias algumas iniciativas, nomeadamente de bibliotecas municipais, bibliotecas públicas, que criaram uma hora do conto online semanal, não é? Em que envolveram pais, avós, crianças, grupos muito diversos, e também foi muito meritório enfim, aquela componente da escola em casa, em que também se contava uma história e que não era mal contada, nem por isso, não é? Até foi contada foram contadas com alguma, com rigor e com entusiasmo e com empenho. Pronto, este é um aspecto que eu acho que devia ficar aqui bem, que eu gostava de discutir aqui convosco, mas também há uma outra situação, é que, e a própria Ana Margarida logo no início fizeste este live, não é, no Instagram, através destes meios, não é, nós conseguimos também envolver muita gente, não é? Conseguimos que muita gente participasse nos eventos que foram organizados em torno da literatura para a infância, dos livros, da mediação, da promoção. Podemos, inclusivamente, que muitos autores e ilustradores entrassem nas nossas aulas e nas nossas aulas, inclusivamente. Portanto, nem tudo foi negativo, nem tudo foi prejuízo para a literatura infantil e juvenil. Não, acho que houve aspectos positivos e abriram-se possibilidades que noutro contexto se calhar não teríamos, seria mais difícil de concretizar. O que eu sei é que, por exemplo, no caso das nossas alunas, elas se sentem muito agradadas com essa possibilidade de poderem entrar numa conferência, poder assistir, enfim, poderem ganhar, do ponto de vista da sua formação, muito mais. Bom, eu acho que vocês sabem muito mais sobre este assunto do que eu, até porque eu sou uma excluída das redes sociais, auto-excluída das redes sociais, como sabem. Portanto, aquilo de que eu falei agora foi só um conjunto de... Enfim. Deixem-me só dizer-vos, eu acho que esta questão da literatura infantil também se ter visto um pouco confinada, não é? Mas a verdade é que houve esta boia de salvação que foram estes meios todos de que dispusemos e de que estamos a dispor ainda, naturalmente. Não é? Ana Margarida. Enfim, eu concordo com aquilo que a Sara esteve a dizer, mas acho que algumas dessas questões já se colocavam antes, não é? Problemas com pessoas que não contam bem as histórias, não respeitam o livro, sempre existiram. Agora nós foi uma espécie de uma amplificação, porque esses vídeos vieram para a comunidade e mais escrutínio também, não é? Exatamente, porque isso já acontecia, porque estas pessoas iam contar histórias às escolas ou aos jardins de infância, não é? Ou até às bibliotecas. Claro. E pronto, e dentro deste universo nós sabemos que há quem o faça de forma, eu não queria dizer amador ou profissional, eu acho que há quem o faça bem e há quem o faça mal, independentemente de ser profissional ou amador nesse tipo de ações. Eu talvez destacasse
o relevo, por exemplo, e a preocupação, e acho que isso foi até um movimento quase espontâneo. Eu tanto quanto me lembro assim dos primeiros autores e criadores que eu vi, que logo no primeiro confinamento, logo em março, pegou nos seus livros e foi para as redes sociais contar e explicar, foi o Oliver Jeffers, não é? Foi, penso que foi o primeiro, e na realidade eu destacaria quase a generosidade, que era saber que as pessoas estavam em casa e que estavam no princípio com medo e, enfim, sem saber muito bem o que esperar, ninguém sabia o que é que ia acontecer. E este tipo de iniciativas teve como principal, acho eu, função, no fim de contas, manter as pessoas ligadas e associadas a rotinas que nos davam prazer e que nos permitiam, de facto, ter contacto com pessoas cujo percurso admiramos. E depois, logo a seguir, foi o Mac Barnett, que foi até desafiado pelo Oliver Jeffers, e depois, enfim, gerou-se um movimento que em Portugal também a Catarina Sobral, por exemplo, também fez esse tipo de atividades, e que, enfim, mistura um pouco aquilo que eu chamaria a promoção do livro, porque na realidade eles não substituem o contacto físico com o livro e a leitura integral, não é? Então no livro de literatura infantil, com as ilustrações, com a materialidade, eu acho que esses eventos não são suficientes para alguém achar que já leu o livro e se gostou até, se calhar até vai querer comprar aquele livro. E tiveram de facto ou funcionaram exatamente como essa tentativa de tentar manter alguma normalidade em momentos que tinham muito pouco de normal. Eu lembro-me que fui assim um bocadinho ingênua quando decidi organizar esse tal direto no Instagram, que foi uma atividade para comemorar o Dia Internacional do Livro Infantil. Eu fiz isso no dia 2 de Abril. 2 de Abril, precisamente. E eu tive essa ideia só porque achei que os meus alunos estavam muito desanimados em casa. E fui-me dando conta de que estavam muito tristes e porque eles tinham planeado fazer trabalhos práticos e irem fazer sessões de horas do conto em jardins de infância, em escolas do primeiro ciclo, em bibliotecas escolares e bibliotecas públicas, e de repente aquilo que eles tinham andado a trabalhar não se podia realizar. E foi a minha tentativa, no fim de contas, de lhes dizer que ainda era possível fazer algumas coisas diferentes e interessantes e animá-los e estimulá-los a que mantivessem essa esperança de que as coisas iriam melhorar. E acho que foi sobretudo esse o objetivo da maior parte das pessoas. No fundo o que tu dizes, Ana Maria, é uma questão de fazer companhia, de entreter, de alguma maneira também de animar, não é? De animar. Porque na realidade essa é a grande função da literatura, não é? E É curioso porque há uma pergunta, alguém nos pergunta aqui se aumentou o número de leitores em Portugal ou se manteve. Não temos ideia, não temos dados para isso. Não sei se isso já se já se pode fazer o balanço nós aqui somos suspeitas, porque como vivemos no meio das pessoas dos livros, ficámos com a sensação que toda a gente só podia viajar através do livro, só podia encontrar-se com os outros através do livro, não é? Cada vez que... Portanto, eu acho que todos nós as que aqui estamos, seguramente que lemos mais, até coisas que habitualmente não leríamos, se calhar até tivemos tempo para reler coisas, não é? Lemos e relemos. Eu confesso que fiquei com a impressão que comprei mais livros do que antes, porque como os encomendo não é mesmo, parece não ser a mesma coisa, não é? Portanto,
Portanto, relativamente ao mercado, às quantidades, não tenho essa Sim, percepção. mas nós temos a ideia que as editoras sofreram muito com o fecho das livrarias e os livreiros... Exato, era o que eu ia dizer. Mas, por outro lado, temos o outro lado, é que não só as livrarias fecharam, como as livrarias independentes também, e muitas se desdobraram a fazer entregas em casa, como se fosse um takeaway, não é? E juntaram-se, de facto, isso foi um movimento interessante, porque as livrarias são concorrentes umas das outras, mas juntaram-se, não é? E juntaram-se, de facto, um pouco também contra os grandes superfícies que vendem livros. E houve fenómenos agora, aquele livro que eu sim, até vos tinha falado. Exato. Porque também há uma pergunta que tem a ver com os suportes digitais. De facto, o que foi interessante foi a escrita no suporte digital. Isso é que foi interessante. Uma espécie de escrita colaborativa que houve, não para crianças, que foi o bode inspiratório, uma atividade que começou no Facebook, que com o Mário de Carvalho a puxar, acho que o primeiro texto, o primeiro episódio é dele, porque escreveram toda uma novela, vários autores conhecidos, portugueses, que foi publicada em 2 línguas, em português e em inglês. Portanto, teve esse resultado. Portanto, não tanto a leitura em suporte digital, mas quase o periódico, não é? Quer dizer, a ideia de todos os dias saía um capítulo novo escrito por um autor e a história construiu-se como na técnica do cadáver exquis e acabou por se publicar. E teve algum impacto na imprensa estrangeira esse evento. E Ana Margarida tem o exemplo do que aconteceu na área da literatura para a infância. Falas então do David Machado. Sim, mas em relação à leitura... Perdonar un momento, porque me está pidiendo Juanjo Salado que va a incorporarse a la reunión. Sí. Y entonces... Força, sí, claro. Sí. Sí, sí. Y aquí le estoy dando paso para que esté con nosotras. Claro. Muito bem. A ver si lo vemos. E assim já há mais paridade aqui na sessão. Porque isto vamos ter tempo de falar desse assunto, porque já estamos... Sí, no sé si está por aquí, Juanjo. Bueno, perdona, Ana. Sim, nada. Se incorporará, o sea sim, quando quiser, quando queiras. Sim. Eu ia dar o meu testemunho pessoal, que durante o confinamento comprei um leitor de livros digitais. Um Kindle. E de facto tenho lido muito também em suporte digital, não propriamente livros infantis, isso nenhum, mas para os romances, e enfim, de romances estrangeiros, então acho que é uma forma muito interessante, e aí talvez tenham aumentado essas vendas a esse nível. Mas o livro que eu trazia é uma publicação, enfim, que depois ganhou forma em suporte físico, não é? Através de uma plataforma de crowdfunding, mas que existiu ou que primeiro apareceu na internet, no Facebook, onde todos os dias o David Machado, de quem eu falei há pouco a propósito de um outro livro, e o Paulo Galindro, também ilustrador português bastante conhecido, publicavam um texto e uma imagem alusiva a uma atividade que as crianças e as famílias podiam realizar em casa. A atividade parecia uma atividade, vamos dizer, normal, mas depois tinha uns contornos, enfim, criativos, oníricos, às vezes até absurdos, muito divertidos também, e que funcionava como uma espécie de companhia, não é? De diário dos dias do confinamento, e que permitia, no fundo, viver um dia de cada vez. Sim, quase umas crónicas nonsense, não é? Não eram bem crónicas, mas é assim é um parágrafo, não é? Mas é um parágrafo, quase um micro relato muito
muito E interessante. continuam disponíveis no Facebook, se forem um dia Exatamente. de cada vez, continuam, porque também tem, a venda também é solidária, não é? Enfim, é uma coisa que não implica ganhar dinheiro com este livro, não é? As pessoas já o compraram antes dele sair, não é? A ideia é um pouco essa. Pues ya tenemos aquí a Juanjo, así es que además creo que había una pregunta por ahí que os hacía, ¿no? De interesantísimo lo que habéis expuesto, es increíble, maravilloso. Y Juanjo estaba preguntando que dónde podíamos encontrar estas publicaciones. Online, por exemplo, as próprias editoras, por exemplo, a Planeta Tangerina, a Patológico, enfim, vendem, Negro também, Orfeu Mini, Orfeu Mini Negro, sim. vendem nas suas páginas os livros para todo o mundo, inclusivamente com envios grátis em alguns casos, quando a compra excede um determinado valor. E depois nas livrarias virtuais em Portugal há uma que é quase dominante, não é, do mercado, que é a UC, que é muito conhecida, e são formas de encontrar estes livros acessíveis. Acabei de escrever os nomes das livrarias, das editoras que vendem online e da livraria UC. Sim, mas há também livrarias especializadas que também vendem através, inclusivamente, das redes sociais. Eu encomendei livros durante o confinamento através do Instagram da Baobá, por exemplo, da It's a Book. Não sei se as Gigões e Anantes... Gigões e Anantes, sim, já tem, agora tem. Vou só pôr aqui o... Da It's a Book. Bueno, no sé Temos si por a escrito... Fonte das Letras em Évora também, que também tem uma excelente livreira que sabe escolher e aconselhar. Sí, Juan. A ver, bueno, yo le he pedido a Gloria que me permitiera participar porque desde la organización, igual que está Gloria, igual que está David, quería felicitar a Claudia especialmente porque ha sido capaz de organizar este interesantísimo encuentro, ¿no? Con vosotras, Ana y Sara, y pensando en la parte iberoamericana y todo aquello que desde Fiberlibro queremos construir de cara al futuro, me parece genial que esa conexión que podamos hacer especialmente con Brasil, pero también con otros países latinoamericanos, pueda ser este encuentro de hoy un primer paso, ¿no? Un primer paso que nos ayude a promover y todo lo que es la literatura infantil, que me ha parecido inmensa, ¿no? Todo lo que habéis estado enseñando por acá, por allá, y que desde mi desconocimiento, y pido disculpas, pues me ha parecido maravilloso, ¿no? Se lo estaba comentando antes al amigo Antonio Sáez, que me estaba pareciendo genial vuestras intervenciones. Ya cada vez entiendo mejor el portugués, aunque no había estado hoy mucho con el portuñol, lo entiendo mejor, claro, pero quiero deciros que pensando en Iberoamérica y pensando en el futuro, teníamos que pensar en algunas alianzas entre universidades, entre ilustradores e ilustradoras. Le estaba comentando con un amigo cubano que me llamaba hace un momento para que interviene el lunes en algo, que presenta un libro de estos ilustrados también sobre Leonardo da Vinci. Y oye, tienes que ver todo esto que hacen en Portugal porque tenemos que colaborar de alguna manera y buscar ahí alianzas para ello, ¿no? Y le parecía genial, ¿no? Y entonces yo proponía y pidiéndole permiso a Gloria que en el ámbito de esta actividad que hoy tenemos, que además, aparte de la importante presentación que habéis hecho de toda la realidad de la literatura infantil que estáis trabajando en Portugal, que demos un paso más para buscar esas alianzas. Y yo creo que Gloria estará de acuerdo conmigo, igual que David, que desde Fiberlibro podemos encontrarlas para ampliar, primero conectarnos con Brasil,
que ha habido dificultades, sabéis la especial situación que tienen ahora, y van a participar desde las editoriales universitarias de algunas de las zonas que tenemos relación también por otro, sobre todo en la zona de Porto Alegre, en fin, en Campobelo también, pero al final, bueno, ha sido complejo. Por tanto, quería primero felicitaros, segundo, ofreceros el espacio de Fiberlibro para poder seguir caminando juntas en este sentido y buscar entre vuestras universidades y después esos otros espacios que tiene la cultura y la creatividad, que es el mundo editorial, los ilustradores e ilustradoras, los autores y autoras, puedes buscar esas complicidades para, de alguna manera, cuando consigamos salir de esta pandemia del COVID, pues estemos preparados para que esto sea algo fácil de construir, ¿no? Y era la propuesta que os quería hacer y era por eso le pedí a Gloria la intervención. A mí Así me que ha parecido felicitaciones. fascinante, felicidades, me ha parecido fascinante todo lo que habéis hablado Mm. y estaba pensando, reflexionando cuando estabais hablando, que toda esta literatura infantil, qué bien nos vendría a los adultos realmente Claro. recibirla y cómo se encuentran todos estos objetivos de la Agenda 2030 de cultura sostenible, ¿no? En todo esto que habéis expuesto y cómo esto debería llegar al público adulto. Es que es increíble, es maravilloso. Oh, Glória, já agora aproveito para lembrar que o José Saramago, num livro infantil que publicou em Portugal em 2001 e que se chama A Maior Flor do Mundo, que é um livro pensado para o público infantil-juvenil, já escreveu depois do Prémio Nobel e tudo, ele na contracapa do livro diz assim: e se as histórias para crianças passassem a ser de leitura obrigatória para adultos? Seriam eles capazes de aprender aquilo que há tanto tempo andam a ensinar? E eu acho que esse é o melhor elogio que nós podemos fazer à literatura infantil, é que quando ela é boa, é para todos e não apenas para as crianças, não é? É literatura de pleno direito e de pleno valor e é para todos, como uma boa literatura. Claro, genial, como siempre. Pues muchísimas gracias. Yo le voy a dejar las últimas palabras, si os parece, a Claudia, que ha organizado esto de una manera increíble, y dar las gracias a todas y a todos los espectadores que tenemos hoy aquí en esta reunión. Y bueno, pues te dejo con las últimas palabras, Claudia. Muito obrigada. Eu quero agradecer ao Juan José, a ti também, Glória, foram incansáveis. Também uma palavra ao António Saias, que foi ele que me desafiou a responder ao vosso próprio desafio. E às minhas amigas, a nossa conversa flui tão naturalmente porque nós trabalhamos e rimos juntas e choramos juntas e convivemos muito, mesmo nesta distância que não fez parar a vida, nem a morte, e nós fomos sempre acompanhando e isto tudo começou por causa da literatura e da literatura infantil. Elas já tinham sido colegas de escola, mas comigo não, e portanto tudo isto começou por causa da literatura para a infância. E de facto eu terminava como comecei. Nenhum tema é impossível num livro de literatura. É preciso que seja de literatura. Mesmo quando é um livro de literatura, um livro sem palavras, onde a única palavra às vezes é o título, a literatura também está lá, porque nós lemos as palavras, mas também lemos o mundo. E quando lemos as palavras, aprendemos a ler melhor o mundo. E quando nós lemos o mundo, nós vemos coisas. E, portanto, o percurso da ilustração e da imagem é muito semelhante ao da leitura, da imagem com sentidos. E portanto, não há temas tabu,
Às vezes os temas tabu estão na cabeça dos adultos e a literatura para crianças ajuda precisamente até as crianças a explicarem aos adultos como as coisas são mais simples do que o que parecem. A qualidade de como os temas são tratados para serem dados às crianças é que é tão diferente entre livros, como é tão diferente quando temos um bom autor ou quando temos alguém que escreve só umas coisas. É exatamente a mesma diferença. E cabe tantas vezes enfim, para além do gênio com suor, com esforço dos criadores, autores e ilustradores, cabe muitas vezes aos editores e aos livreiros também fazerem um crivo dessa qualidade. E são muitas vezes muito necessários, não é? A maior parte das vezes, eu diria. Para que saia algo com qualidade até às mãos das crianças. Porque o mundo da literatura para a infância está cheio de adultos muito responsáveis por isso. E por isso agradeço muito a todos. Foi um gosto estar convosco. Muchísimas gracias, un placer. Buenas noches a todas y a todos. Nos vemos muy pronto. Os esperamos aquí en Fiberlibro los próximos días, porque esto es solo el principio. ¿Y qué principio? Hasta luego. Obrigada. Adeus. Adeu.